Mas vamos falar do campo, né? O Fortaleza iniciou a preparação para o primeiro jogo da final contra o Ceará no próximo domingo. Como a gente falou, não teve folga. E aí a dúvida, né, Caio? O GB sentiu o ombro esquerdo contra a equipe do Maguari, inclusive saiu ali no intervalo. Homem. Talvez não. Tá jogando basquete. Talvez não esteja apto, né, para esse jogo contra o Ceará. Inclusive, ele passou por exames ontem. Ele faz falta? Cara, não faz. Então, né? Mas o time não tem um centroavante. Perde o Barreiro e o centroavante que vem machucado. Exato. Mas já é uma certeza que... Sim, ele provavelmente, fez exame ontem, mas é provável que ele fique de fora pelo menos desse primeiro jogo, né? Para tratamento e tudo mais. O que eu acho estranho, sabe? Sim. Não é trazer o GB, porque o Fortaleza vem cometendo equívocos há muito tempo. É que, por exemplo, agora só tem o Kaique, que é de base. Mas os outros da base, ninguém escuta falar. E ele não vem sendo relacionado. Pois não, é, Kaique. ninguém escuta falar de ninguém da base para subir. Qual é o primeiro socorro quando não se tem? É a base. A base. O Guilherme tá lá sendo relacionado, nunca foi usado. Trouxeram o outro lá, tá jogando e tal, né? Mas a exemplo do lateral esquerdo, o centroavante vai ficar do mesmo jeito. E o Lucas Emanuel, né, que era meia na base, o Carpini já falou que vai usar ele como centroavante. Vai usar ele assim no Fortaleza. Mas a boa notícia é que o Brites volta. Então isso já é uma boa notícia, porque é o capitão da equipe. Para mim é o melhor zagueiro que tem no elenco hoje. Eu acredito que ele vai fazer dupla aí com o Gasal. Essa deve ser a dupla ali. O Brites seria o melhor zagueiro do futebol cearense hoje? Cara, Acho que sim. acho que sim. O melhor zagueiro do futebol cearense? Quem é que chegaria perto, assim, comparando com o Ceará? Eu acho que Tem nenhum, porque o do Ceará ninguém jogou ano O passado. Éder jogou muito pouco no Ninguém passado. jogou ano E passado. não teve teste esse ano ainda. Exatamente. Se tivesse o William Machado ainda, Aí, beleza. rivalizava. Exato. Mas de fato o Brites é o melhor. Né? E assim, eu acho que o único que pode chegar perto do Brites hoje tá no próprio Fortaleza, que é o Luan Freitas, que eu acho É acho bom zagueiro, também, um zagueiro mais técnico e tudo mais, mas lógico, tem que ter tempo para ele. Eu né? acho, inclusive, Sequência. que hoje, na minha opinião, a zaga ideal do Fortaleza é Luan Freitas e Brites. E Brites, também acho. Mas Os dois jogam pelo lado direito, tudo bem, mas... O Brito já jogou em tanta posição Pô, na zaga Brito do jogou o próprio Luan lateral, Freitas já né? jogou pelo lado esquerdo pois também. é. Daria certo. Agora, na cabeça do Carpini, é Brites e Gasal. E o treinador do Fortaleza fala um pouquinho sobre esse time base que ele tem. Toda semana muda algum jogador, sai algum jogador, ele vai tendo que reajustar a equipe, né? Mas ele fala um pouquinho sobre esse time base já para o primeiro jogo contra o Ceará. A gente vem encontrando um caminho, né? A gente já tem uma espinha, né? A nossa linha defensiva, por mais que a gente nos últimos jogos tenha mudado um pouquinho pela necessidade, mas como você mencionou, teve hoje a volta do Cardona, o Brito já participando, tendo essa importância de estar dentro do vestiário, dentro do jogo, por mais que não estivesse dentro de campo, ele sabe a importância que ele tem. Claro que a gente queria chegar nesse ponto com as coisas mais ajustadas ainda, por mais que a gente tenha uma espinha, ainda falta muito comportamento, falta muitas alternativas, então vem melhorando, vem evoluindo, mas a gente sofreu, não quero ficar falando, só parece que a gente está sempre lamentando as saídas, mas foi isso, né? As dificuldades, elas são muito grandes, a gente chega num jogo decisivo muito importante, com uma espinha, uma base boa, mas essa base ela foi construída a cada semana, né? Que a cada semana tinha alguma modificação. Então, esse é o fator que dificulta, às vezes, o melhor entrosamento, a melhor escolha do atleta. O Fuentes chegou, já fez 2 jogos em sequência, sem ter a condição física ideal pela necessidade. Nunca trabalhou com o Luiz Fernando, eles precisam se conhecer, eles precisam jogar juntos. Aí tem a questão do Pierre, do Sacha, junto com o Pochettino um pouco mais por dentro, numa outra função. Então nós temos uma ideia de time, mas dentro disso a gente está tentando encaixar ali as melhores peças. Mas eu acredito que a gente chega num bom momento. Tá aí o Carpini falando sobre essa espinha dorsal que o Fortaleza tem hoje, mas o Fortaleza está no mercado em busca de um centroavante e também de um outro lateral esquerdo. Ou seja, o Carpini não vai dar tanta oportunidade assim para o Guilherme Moura, né? Lateral esquerdo da base. Então, o Fortaleza está nesse mercado. Como a gente já falou aqui, Paulo Baia e o Wellington já estão no time, então, inclusive estão treinando já no PC, agora precisam ser regularizados, né? E ser apresentados ainda pelo Fortaleza. E só vão jogar a Copa do Brasil, Série B e Copa do Nordeste. Cearense já não dá mais. Mas para esse primeiro jogo da final,
acredito que a única mudança pode ser a volta do Brites e quem sabe ali colocar o Luiz Fernando centralizado se o GB não tiver condições de jogo. Eu não sei se vai ser simples assim, será? Que Não ele- tem GB, vai Luiz. Vai Fernando, Luiz eu acho Fernando, aí ele que bota o não tem Vitinho. opção, não. Não, de repente ele coloca, sei lá, mais movimentação em vez de um centroavante, não sei. Eu acho que o Luiz Fernando já preenche essa questão da já se movimenta movimentação. bastante. Eu, também. eu acho assim, eu vou exagerar no meu termo, de uma burrice extrema. Cara, porque, por exemplo, você perde o melhor recurso que tem o Luiz Fernando, que é aquela diagonal, né? Pra você, pra atacar, e coloca o cara do centroavante que não vai render, cara. Mexe só no centroavante, deixa o cara na dele, que é o que ele sabe fazer, aí ele vai colocar quem do lado esquerdo? O Pochettino, que não vem jogando bem? Digo mais, hein? Se por acaso o Fortaleza entrar com a equipe que enfrentou Maguari. o Maguari, e o Ceará joga o que ele vem jogando, não o último jogo, mas os outros, Fortaleza é possível levar uma goleada. É isso. Acho que não. É sim, com Gasal e Cardona. Não, ele não vai. É isso que eu tô falando. É o que eu tô falando. Se ele volta- repetir a equipe, Ele volta com o Brites. Volta se ele com o Brites. repetir a equipe, e outra coisa, precisa melhorar a marcação do Pierre. Não, sim. Aí, Pierre sim. Pierre tá passeando no campo, cara. Só o Sacha que tá se matando, inclusive chegando na frente. E com a pouca produtividade ofensiva, aperta que ele cede lá atrás. O Sacha muitas vezes está criando a jogada ofensiva. Ele tem que mexer, no mínimo, em 3 jogadores. Se ele quiser uma equipe com 3 jogadores. Porque tem que mexer no centroavante, né? Já não Sim, é o menino, né? Então, tem que mexer em 3, mais 2 ali atrás. Eu não sei qual. Mas se ele entrar para jogar o que jogou contra o Maguari, e o Ceará entrar naquela mesma performance, vai ser sofrido. Cara, Pode eu ter acho que, certeza disso. sinceramente, eu acho que ele vai dar a oportunidade pro Kaique. Se o GB não tiver condições de jogo. Eu não sei se ele tem confiança no ele não, Kaique. ele não Mas tem. Estava nem qual é o- relacionando. Ele não Pois tem, é. mas ele vai ter que ter a necessidade. Ele não pode confiar no Lucas Emanuel nesse momento. Não tem Ele vai ter que condições de Kaique. você pegar o menino e improvisar, ele não tem bagagem para isso, cara. Não, eu tô falando no Kaique. Não, Manuel. Não, o Manuel, Improvisar um menino de saída de centroavante? mas ele tá jogando assim. Na minha visão, eu teria que fazer isso mesmo. Ele Kaique. É. Mas, tentando imaginar o que ele vai fazer de fato, eu acho difícil, porque sequer vem sendo relacionado. Na cabeça, assim, ó, até pensando um pouquinho com a cabeça do Carpini, eu acho que é o seguinte, cara, eu acho que ele vai colocar o Luiz Fernando como 9. O Luiz Fernando já jogou assim em outras equipes. E ele pode colocar o Vitinho ou pela esquerda ou pela direita. E aí ele pode colocar o Crispim ou na ponta esquerda ou na ponta direita. Eu acho que ele vai fazer isso. É isso. É o Luiz Fernando centroavante. Ainda tem que e mexer vai... com o Crispim, porque é outro que É, vai vai- ajudar. ele- O Crispim vai ajudar o Ceará. Eu acho que ele vai manter o Crispim, Pochettino. É o Vina do Fortaleza. E coloca o Vitinho. E talvez seja o Vitinho Como por é? ali. O Vina do Fortaleza. O homem não esquece do Vina. Ele não esquece mano. do Vina, não, Mas porque, assim, eu entendo. O ideal era fazer exatamente Sim. isso. Porque se o Kaique tá no elenco, cara, é um centroavante, você, naturalmente, só substitui um pelo outro pra não mudar até a estrutura do time, né? Só que não tem confiança nenhuma no Kaique, mano. É verdade. Porque, assim, o Kaique hoje na cabeça do Carpini, acho que é quarta, quinta opção. A primeira era o Barreiro, foi embora. Aí agora é o GB. Aí o GB machucou. Aí agora eu acho que vai ser o Luiz Fernando. Depois do Luiz Fernando, né, tem o Lucas Emanuel. Porque ele vê o Lucas Emanuel, como o Breno já trouxe aí, como centroavante. E se o Lucas Emanuel não estiver disponível, eu acho que é capaz de jogar sem centroavante. Pra não ter que colocar o Kaique. Então, assim, é complicado. O Kaique é um jogador que realmente não faz parte dos planos do Carpini. E eu não sei por que ainda tá no Fortaleza. E assim, ele criticou o GB na última coletiva. É que ele foi perguntado, e o GB, né? Como é que tá clinicamente e tudo? Ele disse, não sei ainda, ele vai passar por exames, mas o GB não é um centroavante, o GB é um segundo atacante. Muitas vezes a gente cria e não tem um centroavante dentro da área. Então ele cobrou já, meio que indiretamente aí para a diretoria, eu quero um centroavante urgente. Porque o GB, para mim, não vai servir para o restante da temporada. Ele é um segundo atacante, não um centroavante. Pô, mas Na essa cabeça dele é negociação- isso. Essa negociação do GB também não faz mais sentido também. Porque se ele vê o GB como um segundo atacante, e eu entendo, porque o GB jogou nessa função também na base do Vasco, inclusive. Muitas vezes ele era o camisa 10 do time. É porque ele é muito alto, muito forte, aí foram empurrando, não, vai aqui para centroavante para ver se dá certo. Mas, cara, eu imagino que o GB veio com a anuência do Carpini. Não, pode trazer. E aí você não E para vai precisar suprir a lacuna ausência do do 9. centroavante.
E aí, E aí? cara, já não faz mais sentido na cabeça essa contratação do GB. Sabe o que, é que eu tô lembrando? Faz uma consultoria com o João Marcos, talvez ele seja um bom zagueiro, cara. Né? E Cara, assim- porque é assim, isso. não faz menos sentido ainda a contratação do GB. Que eu já questionava porque centroavante você tem na sua base, mas não uso. E com essa fala do Carpini, eu acredito que vão vir aí 2 centroavantes pro Fortaleza. Fala, Não meu só um Deus. apenas, mas 2. Porque se ele falar isso na coletiva, ou seja, ele não conta com o Kaique, que o Kaique tem contrato até junho só, e nem conta com o GB para ser um centroavante. Ele vai ter que ir no mercado trazer 2 centroavantes. Já é difícil contratar um, imagine 2. Meus amigos, eu imaginava que para esse clássico o Fortaleza já teria um desenho pronto, Mais paz. né? Não Mas, tem, não. a gente não consegue. Interessante, né? Vai ser um desafio aí para o Breno trazer a provável escalação de fato para o clássico. Interessante Rei, como são as coisas, né? Sim. Ano passado, o Fortaleza tinha um elenco recheadíssimo nesse mesmo período do ano, né? Tinha 3, 4 laterais esquerdos, 3 E laterais não esquerdos. tinha né? um time para jogar aquilo que desse confiança. Hoje não joga e também não tem elenco para que dê confiança para Se gente bem que hoje, em acreditar. termos de jogar, de buscar, pelo menos, Tá cedo, vontade, né? tá, não, eu vejo que tá melhor do que do ano passado. Ah, isso assim. com certeza. A Ano postura é passado outra, né? era uma postura totalmente diferente, né? Um jogo como aquele de anteontem Sim. teria perdido no ano Ah, passado. com né? certeza. Ou teria acontecido Vamos aquele lembrar vexame. Souza, Altos. É o mesmo nível ali. E o time não teve poder de reação. Pô, no momento do terceiro gol ali, o Fortaleza ia entrar em parafuso. Não ia sair mais nada do time. E ele ainda conseguiu reagir. Então... E sobre o Luca Priol, tem que ser titular nesse clássico? Por mim, sim. Pra mim também. Pra mim, ele tá pedindo passagem faz tempo. Pra mim, ele é o titular pro lado direito do ataque. Só que na cabeça do Carpini, eu não entendo. E assim, o Prior é um jogador que a gente sabe da qualidade dele desde o ano passado. Já tava recebendo oportunidade ontem. Acho que foi o melhor, foi a única coisa boa do trabalho do Renato Paiva foi ter dado mais espaço pro Luca Prior. retornar, né, com ele. Retornar com o Luca Prior. E é um cara que joga como meia, joga como ponta direita, só que o Carpini, na cabeça do Carpini, tá tão atrás na fila, que inclusive, num jogo contra o Ferroviário, botou o Luca Priol lá na ponta esquerda, e o Rodriguinho centralizado. Então, assim, eu queria muito que o Luca Priol recebesse o devido carinho do Carpini, porque é um cara que entra, fez o gol da classificação agora, ele tenta, não tem medo de errar, ele vai errar natural, porque ele é um ponta, vai partir para cima, é um cara que tenta o drible, vai errar mais do que acertar, mas o Carpini, na cabeça do Carpini ele tá atrás na fila, eu não consigo entender não. Para mim o Prior é titular do E Fortaleza hoje. ele demonstra o básico, assim, vontade. É? Ele demonstra vontade mais do que o Pochettino, por exemplo. A entrevista dele pós-jogo, ele já dá assim, a gente vai entrar para vencer, para ser campeão do Campeonato Cearense. Eu tenho Ele já É mostra outra ele já mostra uma mentalidade. mentalidade diferente do Pochettino. O Pochettino, eu tenho a impressão que ele está jogando pelo nome, pelo salário, sabe? Precisava deixar ele no banco ali, uns 2, 3 jogos. É claro que esse próximo vai poder fazer isso, mesmo porque precisa, jogador com a experiência dele, né? Ele precisa ficar descansando um pouquinho, sabe? Para poder entrar no ritmo do jogo e oferecer aquilo que o Fortaleza precisa, que é um Pochettino, futebol no Pochettino de antes, né? De criação, de finalização, né? Porque tá difícil. Essa crise ofensiva que tem o Fortaleza hoje passa pelo futebol do Pochettino. E a gente se espera muito dele. Só para a gente ter uma clareza aqui, para os ouvintes também, né? Porque estão sugerindo tanto, né? Eu falei, e o Luan também, do Prior. Sim. Aí tem o Kaique e tal. Mas só cabem 11, né? No- Isso, exato. cabe 11. Qual seria o time ideal, na sua opinião, Luan? pro Acho Fortaleza. que do meio Pro para clássico. trás ali já tá bem definido, né? Mailton, Brites voltando, aí provavelmente Gasal. o Gasal. Mas para mim seria o Luan. Brites e Luan na zaga e o Fonte na lateral esquerda natural. No meio de campo com o Sacha e o Pierre. Esse 10, cara, esse é o problema para mim, porque entre Pochettino e o Crispim, ninguém tá fazendo nada. Nada. Então eu escalaria o Prior como 10 e o Vitinho aberto na direita. E aí o Luiz Fernando na Ousado, esquerda. rapaz. Boa O Luiz ideia. Fernando na esquerda e, cara, tem que dar chance pro Kaique, mano. Você tem que Seu botar pra time é jogar, esse. cara. E aí, Breno? Não, a zaga é essa aí, né? Que o Lon falou. O meio-campo, Sacha e Pierre também. Ali eu colocaria o Prior também como esse 10. É o cara mais incisivo nesse momento, né? O que procura mais jogadas ofensivas é ele, quando entra, né? E eu colocaria junto com o Pochettino nesse momento. Porque ele não sente confiança tanto assim nos pontas. Iria Luiz Fernando e Vitinho. Tiraria esse 9.
Os novos o 9 não tá funcionando, nem GB, nem Kaique, nem nada. É outra ideia interessante, né? E aí, Nilo Facundo? Eu vou falar só de quem devia sair. A dupla de zaga sai. Porque não tem condição. Sim. Não tem condição. Entraria daqueles Brites e Luan. Exato. Né? Concordo com o Luan, com o Prior na meia. Deixa o Vitinho, escape ofensivo, bom drible. Né? Agora, só uma provocação ao Luan e a você também. Vocês sacariam Crispim e Pochettino para um clássico? Não. Só o Crispim, sim. Pochettino ficava... Na direita. Não, ficava... Centralizado? Ah, sim. Ficava o Prior e Pochettino. O Vitinho. Meio campo, meio campo. Os dois atuais, Sacha Pierre. mais o Pochettino e o Prior. 4-4-2. Vitinho, É o que eu penso. Vitinho e Luiz Fernando. É o que eu time do penso. Breno. É o que eu né? penso. é o que eu Vitinho e penso. Luiz Fernando. Entendeu? Esse, pra mim, é a alteração necessária pro Fortaleza enfrentar o Ceará. Porque se deixar Crispim dupla de zaga, vai ser sofrido. Não, isso aí é. E você também preencheria mais o meio campo, né? Outra alternativa é entrar o Rodrigo e tirar um dos meios, né? Que aí você preenche de verdade o meio campo. Fica Dá mais muito força. defensivo. Fica, mas nesse momento que o Fortaleza talvez esteja pensando em pelo menos chegar vivo na segunda decisão, porque... Você acha que está nesse nível? Não, Chegar vivo? É porque, Caio, assim, o Fortaleza, a gente fala que ele Fortaleza, tá precisando do lateral esquerdo, aí traz o lateral esquerdo. Aí os meias param de jogar. Aí você tem que criar alternativa. Aí o centroavante vai embora. Aí você não tem mais centroavante que o reserva machucou. Parece quando acontece problema em casa, né? É de cara, uma vez, né? parece Queimou a que lâmpada, resolveu. aí você resolve. Aí o ventilador Acontece também, outro, aí né? resolve. A televisão queima. Aí, Por isso que- acaba o gás. Por isso que eu tô esperando até um jogo um pouco mais parecido com o que a gente teve no Clássico Rei, porque eu acho que a prioridade do Carpini agora é meio que conter os riscos, assim. É segurar, porque o Ceará, a gente já falou, apesar dos problemas que o Ceará também tem, o Ceará está mais organizado. O Ceará tem uma cara hoje. O Fortaleza está buscando. Porque quando parecia que ia ter, vai embora o Barreiro. Então, e aí você fica sem centroavante. E como é que Apesar vai de ser ser? uma saída que todo mundo já contava. Já contava. Era esperado, né? Mas ainda assim o Fortaleza não conseguiu se mexer a tempo de trazer esse substituto. Então, assim, e final, cara, ainda mais um clássico assim, é muito complicado. Eu acho que pro Fortaleza, a estratégia tem que ser chegar vivo no segundo jogo. Porque o Ceará hoje, para mim, tá na frente. Sim. Cara, mas eu acho que as duas equipes vão... Não, o Ceará também não vai se arriscar muito, não. Vão com esse Eu também acho que pensamento não aí vai. de chegar vivo pro segundo jogo. Eu também acho que A gente o fala Ceará muito de também vai Fortaleza, nessa. mas o Ceará vai da mesma forma também, acredito eu. Não, porque assim, tem que haver o respeito de ambos os lados. e assim, não tem esse favorito que vai chegar lá. Mesmo porque nem Fortaleza, nem Ceará foram absolutos nos jogos que fizeram no Campeonato Cearense. Eles não ditaram o jogo. O Ceará acho que foi um pouquinho mais, né? o Ceará Nilson? Sim, mas não né? ditou o jogo. Ele não chegou e disse assim, eu fiz o resultado em 20 minutos e vou administrar o resto. Não, muito pelo contrário, sofreu. Fez gol no começo, se acomodou, parou de rendimento. É claro que no clássico tudo muda. Só tem uma coisa que pode inverter essa imaginação da gente. É haver um incidente, uma expulsão com 5, 10 minutos. Muda ali. o jogo completamente. Aí é. muda tudo. Sim. Mas eu acredito que em temperatura e pressão, o Ceará, mesmo o Ceará com esse time e o Fortaleza, com esse time que jogou, se não houver no mínimo três alterações, que ninguém sabe o que é que passa na cabeça do Carpini, o Ceará vai ter inspiração de sobra para enfrentar esse Fortaleza e superar ele. Sim. Né? Salvo qualquer incidente, seja de qualquer um dos lados. Eu acho que a zaga muda. Agora, como o Luan falou aí, colocar o Rodrigo, seria mais um volante, aí vai precisar muito de uma saída mais qualificada dos zagueiros. Aí eu tô com o Nilo. Tem que colocar Brites e Luan. Porque aí os dois têm uma saída de bola Não, pra mim, perfeita. Cardone e Gasal não são titulares. No meu time exato. não são. Não, e saída de bola, se você pegar o Gasal, ele sai bem. Uns Tem os lançamentos lançamentos. precisos. É que, assim, tá? a última impressão foi terrível, né? Batendo cabeça com o Mas cara. é porque ele problema- tava, mas é porque ele tava com um cara que É, eu não passa entendo. confiança alguma. Tudo bem. O problema do Gasal é que você não pode ficar com ele só para lançamento. Bota de meia, né? Pois é. Porque quando ele tem que fazer a função dele, aí, meu amigo, fica doente. Vai ficar Agora, ruim. já bora fazer também esse mesmo exercício com o Ceará, né? Saber qual seria o time ideal hoje do Vozão. Aí é mais fácil de desenhar, né? bem mais Pra fácil. hoje? Mais fácil. Para... Não, para Pro o clássico. já, eu acho que avisando eu o clássico. acho que é o time até que eu trouxe aqui. Já acho. avisando Agora, isso aí. pra hoje, eu já iria de Sanches na lateral Tenha esquerda. calma, Pode tenha ser?